Olá, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para começar o programa de hoje sobre o 10º mandamento. É um programa especial que vai trazer bênçãos para você, para sua casa e para sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, A Arena do Futuro. Quero lembrar você que nós temos um site, o site da Novo Tempo, e juntamente com o site, o blog do Arena. Então, você coloca novotempo.com/Arena do Futuro, e aí entra no nosso blog, onde você tem vídeos e mensagens da Palavra de Deus. Você pode também nos seguir no Twitter, que é o @Arena do Futuro, e ainda mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br, e nós enviaremos para você um curso bíblico totalmente de graça. É esse DVD que está aqui na minha mão, e você poderá recebê-lo em sua casa. É só mandar um e-mail ou telefonar para cá, e nós enviaremos então esse material riquíssimo, com 18 lições para abençoar a sua casa, tá bom? Agora prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, uma caneta, um papel para tomar nota, porque vamos iniciar o estudo sobre o 10º e último mandamento da lei de Deus. Deixa eu guardar o meu DVD aqui e eu convido você então a abrir a Bíblia comigo. Vamos abri-la logicamente nos 10 mandamentos. E vamos analisar o 10º e último mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento é interessantíssimo. É lógico que ele usa uma linguagem um pouco mais antiga, quando ele fala nem o seu boi, nem o seu jumento, ele vai usando esses termos, que era o meio de transporte da época, né? Se fosse, claro, usar uma linguagem de hoje, nos meios de hoje, claro que ele usaria outras expressões, mas dizendo a mesma coisa, porque o importante aqui, não só desse mandamento, como de todos os mandamentos, é o princípio que a Bíblia está nos passando. O princípio é: não cobiçarás. Mas não cobiçarás o quê? Aí a Bíblia faz uma lista e a gente pode contextualizar essa lista e mostrar exatamente o significado de tal mandamento. Antes da gente entrar nos detalhes do significado desse mandamento, do que ele proíbe realmente e como a gente deve pautar a nossa vida de acordo com esse mandamento, é preciso ter aquela base para você ter uma noção mais ampla do 10º mandamento e, claro, de todos os mandamentos. Nunca é demais lembrar, porque de repente você que está assistindo a gente agora acompanhou a série toda, aí está tudo bem. Mas você que está assistindo pela primeira vez, você que ligou a televisão hoje, recebeu o Novo Tempo agora, não pegou a série toda e tal. Para nós entendermos o 10º mandamento, bem como todos os outros mandamentos, é importante entender que, primeiramente, Deus deseja que cada um tenha um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus é quando a pessoa abre o coração e se entrega e passa a ser um cristão verdadeiro. É exatamente esse o princípio que aparece em Êxodo 20. Quando você lê o verso 1 e o verso 2, Deus fala assim, ó: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro ele liberta o povo dele da escravidão, depois ele dá a lei. Assim acontece também conosco hoje. Primeiro Deus quer libertar você do mundanismo, do Egito, do pecado, trazer você para Jesus Cristo e a partir de então dizer para você, ó, agora viva uma vida de obediência, uma vida de acordo com os mandamentos. A ideia bíblica, a ideia da palavra de Deus é o seguinte: a gente guarda a lei não para a gente ser salvo, mas porque já fomos salvos. A gente obedece os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Então, só para lembrar você a importância dessa base bíblica. Nesse caso, o 10º mandamento, especialmente, ele fala da cobiça. Nós poderíamos pegar e falar da cobiça em toda a Bíblia, porque a Bíblia tem uma mensagem muito ampla a respeito da cobiça. Mas nós queremos ficar dentro do 10º mandamento e, claro, fazer algumas citações. A Bíblia, quando fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ela o faz de uma maneira tão ampla, mas tão ampla, que a gente poderia ficar aqui fazendo uma série de programas somente sobre os 10 mandamentos, sem citar um mandamento por mandamento, mas mostrando assim a lei de Deus como um todo. Veja, por exemplo, o que diz o salmista no Salmo 1. Vamos ler o verso 1, o verso 2, alguns versos. Verso 1: bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, essa pessoa, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Número 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Número 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo primeiro, no contexto dos 10 mandamentos, especialmente do 10º mandamento, eu quero destacar 3 coisas. O primeiro destaque é quando a Bíblia, no Salmo 1, começa dizendo assim: feliz é o homem, feliz o ser humano, feliz a pessoa que não anda de acordo com o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já notou que numa roda de escarnecedores, numa roda de ímpios, o que é que acontece ali? Acontecem vícios, cigarro, bebida, às vezes drogas, e sabe o que mais? Um diálogo a respeito de mulheres do mais baixo nível que existe. Ou seja, essa roda dos escarnecedores, acontece o quê? Cobiça. Acontece o quê? Malícia. Por isso que a Bíblia diz roda dos escarnecedores. E o Salmo ainda usa uma outra expressão: conselho dos ímpios. É assim. Especialmente quando se trata de homens. Quando tem um grupo de homens escarnecedores, ímpios reunidos, passa uma mulher e ali já começam as piadas, os palavrões, as expressões de baixo calão, que levam aquelas pessoas que estão ali naquela roda a cobiça e a desejos totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus. Por isso o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado quem não anda nesse caminho e quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Certo? Só que a Bíblia, aí ela complementa no versículo 1 ainda, desculpe, no versículo, versículo 1, versículo 2, mas vamos no 2. O 2 diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, primeiro a Bíblia diz assim: feliz quem não anda nessa roda dos escarnecedores, feliz quem não anda nesse conselho dos ímpios. Depois ele fala assim: na verdade, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, esse é feliz. Feliz se você não está na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. Esse é o segundo destaque. O terceiro destaque é que o Salmo 1 faz uma ligação da lei, de uma vida fiel, com o juízo final. E sabe por que o Salmo 1 faz essas 3 ligações? Porque o juízo final, que é dividido em 3 fases, ele está baseado na lei. Ou seja, os 10 mandamentos são a norma do juízo final. Por isso o Salmo 1, ele vai falando: bem-aventurado quem não anda na roda dos escarnecedores, bem-aventurado quem medita na lei de Deus, e ele fala assim: os ímpios não são assim, e vai colocando e diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Verso 5. Ou seja, aquele que anda na roda dos escarnecedores, que anda no conselho dos ímpios, esse não vai prevalecer no juízo. Por quê? Porque transgride a lei, porque pisa nos mandamentos. Então no juízo final serão condenados. Agora, feliz aquele que foge desse tipo de ambiente e medita na lei de Deus. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. Bem-aventurado, feliz, é aquele que realmente medita na lei de Deus e foge de certos ambientes. Nós, como cristãos, homens ou mulheres, devemos fugir de certos ambientes. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus deu orientações para o casal que são também válidas para nós hoje. Deus disse assim: olha, Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, tudo isso pertence a vocês. Só tem uma coisa: tem uma árvore aqui que vocês não podem comer do fruto dela. Uma árvore.
As outras árvores podem comer, mas dessa aqui não. Quando Deus deu as orientações, Deus queria que o homem não comesse do fruto e mais. Deus também queria que o homem nem sequer se aproximasse da árvore e não ficasse olhando para a árvore, para o fruto, assim, sabe? Por quê? Porque se o homem ficasse cobiçando aquele fruto, cobiçando uma coisa proibida, então o homem poderia cair no pecado. E o que aconteceu? Eva cobiçou o fruto proibido. Deu ouvidos à voz da serpente e comeu do fruto, pecou. E o pecado entrou no mundo e olha hoje como está esse mundo. Entende? Então, na verdade, ali no jardim do Éden, Adão e Eva transgrediram os 10 mandamentos. Adão e Eva desobedeceram os princípios da lei. Se você pegar os 10 mandamentos e aplicar na história de Adão e Eva, vai notar que eles transgrediram todos. Todos. Por exemplo, Deus disse assim, não coma do fruto proibido. Eles foram lá e comeram. O que aconteceu? Primeiro, eles desobedeceram a Deus. Segundo, pegaram um fruto que não lhes pertencia. Sabe como chama isso? Roubo. Não era permitido e eles pegaram. Roubaram o fruto. E a Bíblia diz o quê? Não furtarás. Mas para pegar o fruto, a Eva cobiçou. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Entende? Bom, eu citei 2. Eu poderia citar, por exemplo, o primeiro mandamento que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Quando a Eva dá ouvidos à voz da serpente e deixa a voz de Deus em segundo plano, ali ela colocou um outro Deus diante do verdadeiro. Já são 3 mandamentos. E o que é que diz Tiago 2, verso 10? Diz assim, aquele que tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Consequentemente, o casal, ao comer do fruto proibido, ao desobedecer a Deus, ao cobiçar o fruto proibido, eles transgrediram a lei de Deus. Você está notando que antes da pessoa praticar um ato pecaminoso, antes da prática em si, normalmente tem uma cobiça que antecede. Já notou isso? Já notou, por exemplo, que quando uma pessoa quer praticar um adultério, antes do adultério, vem a cobiça. A pessoa cobiça, alimenta, e às vezes essa cobiça, esse alimento dessa maldade, dura um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Tem gente que está alimentando a cobiça no seu coração, alimentando sempre. Às vezes a pessoa é casada, seja homem, seja mulher, é uma pessoa casada. E mesmo sendo uma pessoa casada, está cobiçando a mulher ou o homem alheio. Então, esse é o problema, que a cobiça vem antes de uma outra prática pecaminosa, como o ladrão. Antes do ladrão roubar um relógio, ele cobiça. Antes de roubar alguma coisa, ele cobiça. A cobiça acaba sendo a raiz desses males. A cobiça acaba vindo antes de um outro pecado. É um pecado produzindo outro. É a raiz do mal. Assim aconteceu com Lúcifer, lá no céu. Lúcifer, ele começou a sua rebelião por causa da cobiça. A cobiça nasceu no coração de Lúcifer. Quando ele cobiçou a posição de Jesus Cristo e quando ele desejou ser igual a Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ler um texto muito forte e muito importante para o nosso estudo de hoje. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, observe isso aqui. Versos 12, 13 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Resume isso aqui para mim numa palavra. Resume numa palavra. Qual é a palavra? Cobiça. Cobiça. Lúcifer cobiçou a posição de Deus. Queria ser igual a Deus. Entende? Então, a cobiça nasceu com ele. E veio para a terra. Quando ele engana Adão e Eva, ele coloca no coração de Adão e Eva o quê? A cobiça.
Qual foi o argumento de Satanás com Adão e Eva? Foi assim, ó. É melhor eu ler, né? Porque daí você vai falar, bom, pastor Luiz está lendo na Bíblia. Veja só aqui, ó. Gênesis 3. Veja a cobiça que o diabo tinha lá no céu, que era ser igual a Deus. Tu dizias no teu coração, sabe o que é isso? Ele estava pensando. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, papapá, serei semelhante ao Altíssimo. Cobiça. Esse desejo de ser semelhante ao Altíssimo, essa cobiça, ele transfere agora para Adão e Eva. Veja, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui estamos em Gênesis 3, verso 1. A gente vai ler um pouco mais, até o verso 4 talvez. Você vê, agora o diabo usa uma cobra para falar com a Eva e faz uma pergunta capciosa. Uma pergunta com duplo sentido que provocaria a Eva a responder aquela pergunta. O verso 2 diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Número 5. O 5 é o golpe. Olha o golpe. É o 5. Porque Deus sabe, disse a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, aquela ideia do diabo de querer ser igual a Deus, transferiu para o casal, dizendo assim: Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos irão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E projetou a cobiça no coração do casal. Assim o pecado entrou no mundo. E o que mais? O que mais nós aprenderemos do 10º mandamento? Vamos fazer um intervalo. Liga para alguém, diz assim: ligue aí a TV Novo Tempo. Hoje o 10º mandamento, está muito bom. E já já eu volto com você. Até já. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje falando sobre o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Esse é um tema muito importante, e antes da gente continuar, eu quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico em DVD, que é totalmente de graça para você. É só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br e nós enviaremos para sua casa esse material totalmente de graça. Você pode ainda visitar o nosso site, novotempo.com/Arena do Futuro, tá bom? Ok, prepare o seu coração agora, continue com a Bíblia na mão, sua canetinha, seu caderno, porque nós vamos agora continuar o estudo bíblico. Vou guardar aqui o meu DVD, e você é o meu convidado agora para refletir comigo a respeito daquela linha de raciocínio que a gente seguiu no primeiro bloco. Tá bom? Nós estávamos em Gênesis capítulo 3, quando fizemos aquela análise de Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, com o texto de Gênesis capítulo 3. Lembra? Quando no céu, Lúcifer queria ser igual a Deus. Na terra ele diz assim para Adão e Eva: pode comer do fruto. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos irão se abrir e vocês serão como Deus. Veja, como Deus. A mesma ideia, o mesmo desejo dele lá no céu, ele agora transfere para o casal. O casal cobiça, sente esse desejo, vai lá, come do fruto proibido, transgride a lei e o pecado entra no mundo. Assim, o casal transgrediu o 10º mandamento e, consequentemente, transgrediu todos os mandamentos. Quando a Bíblia diz:
não cobiçarás, ela faz uma lista. E eu chamo a sua atenção novamente para o 10º mandamento. Êxodo 20, veja a listinha que é feita aqui. Êxodo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essa última frase ela fecha, né? Poderíamos dizer assim, ó, não cobiçarás nada do próximo. Pronto, nada. Nem a mulher, nem o homem, nem o carro, nem o cavalo, nem a fazenda, nem o helicóptero, nem o avião, nem a roupa, nem a gravata, nem o vestido, nem a saia, nada. É isso que está falando. Não cobiçarás nada do próximo. E ponto final. Sabe que a cobiça, como eu disse no primeiro bloco, é a raiz de outros pecados. É a origem de outros males, como nós vimos a origem da entrada do pecado no mundo através de Lúcifer. Agora, o tempo passou e a cada dia que passa, cada ano que passa, parece que o consumismo, o desejo desenfreado de possuir as coisas, de ter as coisas, de querer ter um certo status e um certo poder, parece que aumenta a cada dia, não é? Hoje, com a tecnologia, com a televisão, com as lojas, com o consumismo, com esse sistema que nós temos hoje, parece que as pessoas não estão contentes com aquilo que têm, com aquilo que possuem. Normalmente, as coisas dos outros são mais interessantes. A grama do vizinho parece mais verde. E parece que a mulher do próximo é mais interessante. O homem da outra mulher parece ser mais interessante. As coisas que as pessoas possuem parece que são mais interessantes do que aquelas que a gente possui. A casa do vizinho é mais bonita do que a casa da gente. Já observou que o ser humano normalmente não está satisfeito, não está contente com aquilo que tem, com aquilo que possui? O 10º mandamento nos desafia a vivermos uma vida de contentamento, a estarmos felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus deu para a gente, e não ficar observando aquilo que os outros têm. O problema é que normalmente a gente tira o foco, a gente muda o foco, tira o olhar do lugar certo e passa a olhar para o lugar errôneo. Nós temos que ajustar o foco, e o nosso foco deve ser Jesus. Ao invés de cobiçar as coisas das pessoas, por que a gente não olha para Jesus e não deseja ser um seguidor de Jesus? E por que a gente não olha para Jesus e deseja ser humilde, amoroso, fiel, como Jesus foi? Porque normalmente as pessoas querem possuir o que os outros têm, o que os outros possuem, de uma maneira egoísta. Esse é um ponto muito sério. Isso acontece não apenas com os bens materiais, mas também com o dinheiro, com a posição. Você sabe por que hoje aumentou tanto o número de roubos e de ladrões no Brasil e no mundo? Porque as pessoas têm essa cobiça. As pessoas querem possuir algumas coisas e não têm condições financeiras. Então o que ele faz? Ele parte para o roubo, para o assalto, para o sequestro, para a violência. Por que a droga cresce tanto? A venda de drogas. E por que tem esse debate no Brasil, libera ou não libera a droga? Porque parece que essas coisas não têm fim. A droga é alguma coisa, é um produto que dá muito dinheiro, muito dinheiro. Então tem muita gente envolvida com a droga, porque isso dá realmente muito dinheiro. E o que as pessoas querem? Dinheiro. Para quê? Para ter poder. Para quê? Para posição. Para que mais? Para possuir as coisas, para ostentar as coisas. Esse é um ponto. E de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, nós deveríamos estar contentes com aquilo que a gente tem. Deveríamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos concedeu. Se a pessoa não estiver satisfeita com aquilo que Deus lhe concedeu, ela será levada a praticar outros atos pecaminosos. Então, a mensagem do 10º mandamento é a mensagem de que você tem que estar feliz com aquilo que Deus lhe permitiu ter. Esse descontentamento, essa infelicidade, essa insatisfação, isso que as pessoas muitas vezes sentem, é que leva as pessoas a cobiçarem. Então eu te dou um conselho, Se você não está firme na fé, se você não está satisfeito com você mesmo, com aquilo que você tem, com aquilo que você é,
você não deveria ficar saindo por aí de qualquer jeito. Deveria primeiro cuidar do coração. Porque hoje em dia, as pessoas querem cuidar do físico, do corpo, quer tirar a barriguinha, quer tirar as rugas, quer mudar a sua constituição física, quer ter aí braços mais fortes. As mulheres estão preocupadas com a estética, os homens também. Hoje em dia, esse é o desejo desenfreado das pessoas, de desejarem, de quererem manter uma aparência física interessante. Justamente para quê? Para chamar a atenção. As pessoas querem chamar a atenção para si. É o cabelo, é o rosto, não é verdade? São as partes, às vezes, um pouco mais sexuais. As pessoas querem trabalhar aí. Para quê? Para despertar os desejos das pessoas. Sabe, nós temos que tomar cuidado. E aqui vai um recado para as mulheres, com respeito ao 10º mandamento. Um recadinho para as mulheres. Mulheres, cuidado com a roupa que vocês vestem. Cuidado com a blusa que colocam e a saia, ou vestido, ou a calça que usam. Porque muitas vezes a mulher pode ser responsável por provocar no homem essa cobiça, esse desejo desenfreado. Então, a mulher tem que tomar uma certa postura de acordo com a palavra de Deus, com a modéstia. A beleza da mulher tem que ser o interior e não o exterior. E quando as mulheres partem para uma postura de sensualidade, de pornografia às vezes, porque algumas estão envolvidas com coisas mais pesadas e outras não estão, mas cuidado com a roupa, estou falando agora, que a pornografia é uma outra coisa, mas cuidado, porque você pode ser usada pelo inimigo para destruir um casamento, para desviar um homem do foco bíblico e cristão. Muito cuidado com isso. Agora, deixa eu dar um recadinho para os homens. É o seguinte, o problema muitas vezes está na cabeça do homem. Porque a mulher pode se vestir de freira. A mulher pode botar um véu e aquela roupa, aquela indumentária, aquela burca, aquele negócio, pode se vestir de freira. Quando o problema está na cabeça do homem, ele vai achar um jeito de cobiçar. Aí a culpa não é da mulher, ela está decentemente vestida, com a sua roupa decente, mas às vezes o problema está aqui. Está aqui. Tem gente que está tão mal, mas tão mal, que ele não pode ver uma mulher, que ele já sente desejos estranhos, cobiças. Meu amigo, nós precisamos fazer o seguinte, tomar uma atitude com a base, começar com a base. Qual é a base? Vou te mostrar. Vamos para Mateus capítulo 5. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 5, confira isso. Esse é um texto muito importante. Mateus 5, de 27 até o verso 30. Até o 30, diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Número 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Esse texto é forte, não é? Você diz, pastor do céu, o que é isso? Sim, palavras de Deus. E o que significa isso? Significa isso aqui que você ouviu. Pastor, mas eu tenho que cortar a mão, arrancar o olho? Sim, é isso mesmo. Mas como isso? Deus é muito mau. Não, Deus não é mau. Escuta, eu vou explicar para você. Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, o que é isso? É cobiça. Está cobiçando, está desejando. Então, já adulterou. Ponto. Outro ponto. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o. O que é esse olho? É a cobiça. Ó, vem cá. Vem cá. Deixa eu te falar um negócio muito profundo e interessante. Vem cá. Chega mais perto. Chega. Você usa internet? Navega na internet? Já navegou no YouTube? Já olhou vídeos no YouTube? Como é seu computador? O seu iPad? Como é?
O que é que você está vendo na internet? Está vendo vídeos pornográficos? Está vendo mensagens sensuais erradas? Teu olho está ali? Ou teu olho está em outra cena? Quando a Bíblia diz assim, o teu olho te escandaliza? E a tua mão também? Porque muitos começam com o olho e vão para a masturbação. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Então, o olho escandaliza, a mão escandaliza, arranca o olho, arranca a mão, sabe como? Cai de joelhos, pede misericórdia para Deus, clama o sangue de Jesus. Esse arrancar o olho significa uma conversão, esse arrancar a mão significa uma conversão. Nós precisamos de um olhar novo, corpo novo, mãos novas, tudo novo. Ou seja, Deus quer converter você, te dar um olhar diferente, um olhar de cristão, um olhar que esteja de acordo com a palavra de Deus, olhar para uma mulher como se olha normalmente para uma pessoa. E claro, se for a sua namorada, se é a sua esposa, o seu olhar é um olhar diferente, obviamente, não há nenhum problema quanto a isso, mas a cobiça é pecado, a cobiça desagrada a Deus, a cobiça fere a Deus. Não cobiçarás a mulher do próximo, o homem da outra mulher, não cobiçarás nada do próximo, nada, nada, nada. Muda o seu hábito de navegar na internet, para de ver filmes pornográficos, para de ver essas revistinhas pornográficas por aí, para de gastar o seu olho e o seu olhar nessas cenas indecentes. Estou falando para homem e para mulher também. As pessoas estão quebrando esse princípio e nem sequer estão dando conta. Eu quero convidar você a santificar seu computador. Use o computador para a honra e glória de Deus. Veja coisas decentes. Veja coisas interessantes e não mensagens pornográficas. Você quer olhar uma revista? Olha uma revista que tenha uma mensagem decente. E nessas revistas aí que ensinam e que provocam a sensualidade e também a pornografia e também a cobiça. Nós temos que tomar uma decisão, porque o 10º mandamento está dizendo, não cobiçarás nada do próximo. A cobiça é o desejo de possuir o que não nos pertence. A cobiça é o desejo de possuir alguma coisa que não nos pertence e de forma pecaminosa. Você pode achar alguém bonito? Claro que pode. Você pode achar um carro bonito? Sim. Você pode achar uma roupa? Sim. Tudo isso é normal, achar bonito, achar interessante e até fazer planos para comprar, está tudo muito bem. Mas a cobiça não é só achar bonito, a cobiça não é só achar interessante, a cobiça é desejar possuir o que pertence ao outro. Aí está a cobiça. E hoje, meu amigo, essa indústria do inferno está crescendo demais. Hoje, essa indústria do inferno cresce muito. As pessoas investem nisso. A televisão brasileira é um negócio terrível. Você liga a televisão nos Estados Unidos, você não vê essa sensualidade que tem aqui na televisão brasileira. As pessoas vão fazer uma propaganda de qualquer produto, de uma escova de dente, rapaz. E tem um negocinho ali para provocar a cobiça. Já notou isso? Então, o inimigo investe pesado nesse assunto. Pesado nesse assunto. Hoje você vai na escola, você vê essa meninada, os juvenis, adolescentes, dá uma olhada no iPad, no iPod, no iPhone dessa turma para você ver o negócio. Você vai ficar impressionado. Vai ficar impressionado. Nós temos que cuidar com os filhos, com a família e com a gente mesmo. Temos que cuidar disso. A mulher tem que fazer a parte dela, o homem tem que fazer a parte dele. Mas lembre-se, a cobiça não é só na área sexual, um homem, mulher, mulher, homem. Não é só nesse sentido. A cobiça envolve outras coisas que não tem nada a ver com mulher nem com homem. A cobiça com relação ao poder, aos bens materiais, ao dinheiro, entendeu? Está ligado a tudo isso. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e vamos ver na Bíblia qual é a solução de Deus para nós. Tem uma solução, tem uma esperança, tem um jeito. Tem que querer, tem que tomar uma decisão. Tá bem? Vamos fazer o seguinte, um pequeno intervalo e já já eu volto para continuar esse assunto. Um abraço.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, falando do 10º mandamento e chamando a nossa atenção para a importância de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos continuar o estudo daqui a pouquinho, mas antes eu quero lembrar você que nós temos um curso bíblico totalmente em DVD. São 18 lições que têm abençoado milhares e milhares de pessoas em toda a América do Sul. Você pode adquirir esse material, é de graça, é só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br, ou telefonar para cá e nossa equipe envia à sua casa esse material, tá bem? Agora sim, prepare o seu coração para nós continuarmos e concluirmos o estudo sobre o 10º mandamento. Deixa eu guardar aqui o DVD. E eu gostaria agora de voltar a esse tema, usando aqui algumas frases, algumas citações que eu tenho aqui no meu iPad. Algumas frases interessantes que têm a ver com o 10º mandamento. A primeira coisa é o seguinte: o 10º mandamento tem a ver com contentamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a ideia de você estar bem com você mesmo, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto do ponto de vista de família. O segundo aspecto que eu queria colocar é que o 10º mandamento pode ser resumido na palavra contentamento, falando, claro, de cobiça. Mas esse mandamento, ele apresenta para nós, ele chama a atenção de cada um de nós para o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outros. Veja, o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outros. Não é você ter um plano na sua vida, um sonho, um planejamento para você adquirir suas coisas, isso é normal. Mas o desejo pecaminoso de que pertence a outro, de ter o que pertence a outro, isso é pecado, isso é cobiça. Uma outra frase: um mau ato, a cobiça é um mau ato, relacionado com os nossos semelhantes e as coisas que pertencem a eles, que pertencem aos outros. Ou seja, isso é um mau ato e um mau hábito. Outra frase: é a raiz de todos os pecados e de todos os males. Outra frase: a cobiça é um desejo egoísta. Um desejo egoísta. E mais uma frase: a cobiça normalmente vem antes de outro pecado. Exemplo: o roubo e o adultério. Existem outros casos, mas só para exemplificar. Entende? E dentro dessas frases, eu queria destacar aqui uma frase especial: o desejo pecaminoso de possuir aquilo que pertence a outro, por não estar feliz com aquilo que tem e com aquilo que é. Esse é o ponto. Agora, vamos pegar aqui a Bíblia Sagrada para analisarmos um pouco mais este assunto. A Bíblia Sagrada diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, o fez perfeito, à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado justo, perfeito, santo. Mais uma vez, justo, perfeito, santo. E eu acrescento mais um: glorioso. Porque a roupa de Adão e Eva não era uma roupa como essa, de pano. Era a glória de Deus. Depois que o homem cobiçou o fruto proibido, comeu do fruto proibido, pecou, o homem perdeu a glória de Deus e por isso a Bíblia diz: estavam nus. Segundo, o homem que era santo passou a ser imundo, que era justo passou a ser injusto e que era perfeito passou a ser imperfeito. O pecado fez uma mudança geral nos pensamentos e no coração e na vida do ser humano. O pecado, consequentemente, trouxe deformações físicas, espirituais e psicológicas. A partir daí, o homem passou a conviver com esse drama do pecado,
com esse negócio de autoestima, entendeu? Esse negócio de autoestima, como está a sua autoestima? Está alta ou está baixa? Isso tudo vem depois do pecado, porque antes do pecado o homem era perfeito, feliz, contente. Não tinha esse negócio de, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu amanheci legal, hoje não amanheci. Sabe esse negócio? Não, o homem era perfeito, mas depois do pecado, o homem passou a ser imperfeito. E a partir daí, vem esse desequilíbrio, desde a mente, da vida espiritual e do corpo. Hoje, por exemplo, as pessoas sofrem um drama, tem um drama psicológico. Aí vem depressão, aí vem descontentamento e atitudes para tentar resolver o problema. Isso vem ou veio depois do pecado. O que a Bíblia Sagrada nos aconselha, o que Deus ensina para nós em sua palavra, é que nós deveríamos ter Jesus como exemplo, Jesus como modelo. Esse é o ponto. Se Jesus for o seu modelo, for o seu exemplo, se você tentar imitar Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus, você será abençoado e feliz. O problema do ser humano é que ele quer uma mudança de fora para dentro. Deus quer a mudança de dentro para fora. Entende? O ser humano está preocupado com a estética, com o externo, com a aparência e não com o coração. O homem e a mulher tenta botar alguma coisa, botar um brinco, uma corrente, não sei o que, um piercing, não sei o que, tenta mudar o cabelo, botar mais para vermelho, mais para branco, mais para preto e tal. Tudo isso é tentando mexer na sua aparência. Enquanto Deus está chamando a atenção para mexer com o coração, para mexer com o interior, para mudar os pensamentos, os desejos, as vontades e o contentamento. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse é um texto muito apropriado. O verso diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso que Deus quer de nós, estar em Cristo para ser uma nova criatura. Há um período da vida em que a pessoa vive um dilema, um conflito. Um dilema como Paulo. O apóstolo Paulo viveu esse dilema, essa luta, como está aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 7 descreve a luta de Paulo, o dilema de Paulo. Romanos 7, verso 15, ele fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, verso 24, quem me livrará do corpo dessa morte? 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Entendeu isso? Paulo descreve o drama do ser humano, a luta do ser humano, que é querer muitas vezes fazer o bem e não conseguir, saber o que é certo e fazer o que é errado, entender como deve ser a vida do cristão, mas não conseguir viver. Aí Paulo também, agora escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala claramente que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. Aquela luta de Paulo, ele só venceu quando ele esteve verdadeiramente em Cristo Jesus. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo,
E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ler esse texto com você em Gálatas 2, mas eu quero ler naquela nossa conversa um pouco mais íntima, de coração para coração. Vem comigo, vamos sentar aqui. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 2, e nós vamos analisar exatamente o final dessa história de Paulo, tá? Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Observe o 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, diz ele. Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ouviu isso? Paulo chega a dizer o seguinte: agora eu já estou crucificado com Cristo. E aquela luta que eu li anteriormente, Paulo diz: agora eu já venci isso. E ele está vivendo de acordo com 2 Coríntios 5,17. Agora eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Ele diz aqui no Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e agora já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A verdade é que o ser humano, quando nasce com uma natureza. A natureza pecaminosa, a natureza carnal. Mas chega um momento em que essa pessoa aceita Jesus, começa a estudar a Bíblia. Aí Deus imputa, Deus coloca uma segunda natureza na pessoa, é a natureza de Cristo, é a natureza espiritual. E a partir do momento que a pessoa se torna uma cristã, um cristão, essa pessoa passa a ter duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual, a natureza humana e a natureza divina. Agora, nós cristãos temos duas naturezas. A pergunta é: qual das duas naturezas vamos alimentar? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Vamos então a algumas dicas de como alimentar a natureza espiritual, que já passa a ser um apelo para você, um chamado para você e um chamado para mim também. Ou seja, para alimentar a natureza espiritual, a gente precisa primeiramente estudar a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias. Assim você alimenta a natureza espiritual. Número 2, você precisa ser um homem ou uma mulher de muita oração. Tem que ser uma pessoa de oração. Assim você está alimentando a natureza espiritual. 3, frequente a igreja. Procure a igreja adventista. Vá para a igreja. Aí você alimenta a natureza espiritual. 4, seja uma testemunha. Fale de Jesus para as pessoas. E assim você alimenta a natureza espiritual. E número 5, cante louvores a Deus. Seja uma pessoa que louva, que exalta o nome de Deus. O louvor é uma maneira de alimentar a natureza espiritual. Fazer o bem às pessoas, estender as mãos para quem precisa, são formas, maneiras, através da obediência aos mandamentos. Tudo isso faz parte de uma atitude cristã que alimenta a natureza espiritual. Entendeu? Agora, para alimentar a natureza carnal, é só deixar de fazer isso que eu apresentei. É só ficar o tempo todo na televisão, o tempo todo na internet. É só deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de ir à igreja. Automaticamente a natureza carnal vai ser alimentada. E se você alimentar das duas, alimentar mais a natureza carnal vai estar forte, robusta, fortalecida. E vai derrotar a natureza espiritual. Consequentemente, quando uma pessoa está com a natureza carnal fortalecida, ela não consegue dizer não ao pecado. Vem a cobiça, ela alimenta a cobiça. Vem o desejo, ela alimenta aquele desejo. Por quê? Porque a natureza carnal está mais forte. Ela não consegue namorar da maneira certa. Porque a natureza carnal está fortalecida. Quando a natureza espiritual está forte e a carnal está fraca, quando você está espiritualmente fortalecido, aí você namora decentemente, você olha para as pessoas com respeito, você consegue olhar para aquilo que as pessoas possuem com respeito, mas para isso é preciso ter a natureza espiritual fortalecida, alimentada na palavra, na oração, na comunhão. O meu apelo para você é que você seja uma pessoa reavivada, é que você passe pelo reavivamento
e a reforma. É que você se reorganize espiritualmente. É que você, a partir de agora, acorde mais cedo, leia mais a Bíblia, clame a Deus, ore e diga: Deus, essa é minha fraqueza, esse é meu pecado, esse é meu problema, me ajuda. Que o Espírito Santo me ajude. Ore a Deus, clame a Deus. Se você, a partir de agora, for um homem, uma mulher, uma pessoa de oração, que realmente busca a Deus de verdade, eu tenho certeza que você vai passar pela experiência de Paulo. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é bonito, isso é maravilhoso. É assim que se obedece o 10º mandamento. É pela graça de Deus, é pelo poder do Espírito, é pelo sangue de Jesus que a gente obedece os 10 mandamentos. Quer ser um fiel observador do mandamento de Deus? Quer ser um fiel guardador da lei de Deus? Quer ouvir de Jesus lá no céu: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Se você quer, meus parabéns. Eu quero. Já levanta a minha mão aqui, ó. Eu quero. Você quer também? Levante a sua mão aí na sua casa. Levante a sua mão dizendo: pastor, eu também quero. Ore por mim. Eu vou orar por você. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo 10º mandamento. Obrigado por nos ensinar verdades profundas. Obrigado por nos repreender na tua palavra. Obrigado por nos ensinar o caminho certo. Obrigado porque o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus é suficiente para nos libertar da maldição do pecado e das garras de Satanás. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter uma vida cristã forte, a alimentarmos a natureza espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a ter Jesus como exemplo, como modelo, para seguirmos os seus passos, as suas pegadas. Eu oro por essa pessoa que tanto necessita, que está orando comigo agora. Esse homem, essa mulher, derrama o teu Espírito sobre essa pessoa, fortaleça a sua decisão e ajude para que essa pessoa caminhe no caminho certo. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.